Eu quero falar muito sobre isso, sobre a nossa posição diante da presença de Deus, a nossa atitude diante de um culto, diante de uma célula, diante da presença manifesta do Senhor. O poder da extravagância. Aleluia. O outro, esse da oferta. Glória a Deus. O poder da extravagância. Mateus capítulo 26, versículo 6, diz assim. Mateus capítulo 6, 26, versículo 6 ao 16. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. 10. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando a este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, eu vos entregarei? E para pagarem 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscavam ele uma ocasião para entregar. Irmãos, olha, isso aqui é muito poderoso. Nós vemos essa mulher, uma atitude que ela teve, que precisa também de ser a nossa atitude. Precisa de ser a minha e a sua atitude. Qual atitude? De diante da presença de Deus, se derramar por completo, se derramar de uma maneira extravagante, se derramar de uma maneira abundante, de uma forma que vai constranger as pessoas, de não ter vergonha para poder adorar o Senhor com todo o coração, para poder adorar o Senhor com todo o seu ser. Então, irmãos, essa mulher, o que a palavra significa extravagância? Significa, olha que interessante, é o ato a qualidade de escapar das normas padrões, do bom senso, do equilíbrio emocional, do bom gosto, como desperdício, algo exagerado, algo aparentemente que vai constranger as pessoas que estão ao redor por causa da honra, por causa do coração. E essa mulher fez isso. E é interessante que Jesus foi convidado para a casa de Simão, o leproso. Ela foi convidada para a casa do Simão, aquele que Jesus tinha curado da lepra. Não é Pedro aqui, é um outro Simão. E aí, olha que tremendo. Havia 4 tipos de pessoas ali naquela casa. Primeiro, havia o próprio Simão, que era o dono da casa, era um anfitrião. E a maneira de receber qualquer pessoa na casa, principalmente Jesus, o mestre, o Senhor, o que eles faziam? Eles pegavam uma bacia com água, então eles sentavam Jesus, lavavam os pés dele, enxugavam os seus pés, davam um beijo no rosto dele, e põe uma mesa e sentava à mesa para conversar, para ter comunhão. Essa era a coisa básica de um anfitrião que pratica hospitalidade. Nos dias de hoje, o que nós fazemos?
Nós mostramos onde é o banheiro, falou, fica à vontade, o banheiro é aqui. Oferecemos um cafezinho, oferecemos um pão de queijo, não é? Oferecemos a senha do Wi-Fi como cortesia. A senha do Wi-Fi é isso aqui, se você quiser acessar, não é verdade? Uma água. Primeira coisa é mandar sentar. Já viu que tem pessoas que nem sentar fala, pode se sentar, fica à vontade. Aí a pessoa chega e fica em pé lá, esperando alguém pedir para ela sentar. Aí oferece um cafezinho, oferece uma água, aleluia. Qualquer dia eu vou tomar um cafezinho na casa dos irmãos, amém? Olha, poucos falaram amém. Aleluia, nós vamos rompendo aí de glória em glória. Esses dias eu fui, né, no Lucas, sem avisar, tomar um café na casa dele. E a Bela fez uma pizza lá maravilhosa, não é? Aleluia, olha que bênção. Simão não fez nada disso. Não honrou Jesus. Não teve uma atitude de honra. Não teve uma atitude de honrar. Qual que foi a atitude de Simão? De desprezo, de indiferença. A atitude de Simão foi de ser indiferente. Não colocou uma bacia de água para Jesus lavar os pés. Não deu um beijo no rosto dele. Mal mandou ele assentar para poder ter um banquete. Mas também havia naquela mesma casa, olha que interessante, uma mulher que nem foi convidada, chamada Maria. As portas ficavam abertas e quando Jesus entrava, havia uma multidão que acompanhava ele. Aquela mulher estava seguindo Jesus, resolveu também entrar. E quando as mulheres entravam em uma certa casa que não fora convidada, elas deviam ficar em pé, encostado na parede. Talvez eu fico pensando, aquela mulher, vendo Simão, vendo os fariseus que também estavam ali, e elas talvez estavam pensando, eles não entenderam quem é Jesus. Como que pode receber um mestre dessa forma, com desprezo, de não fazer o mínimo, que é lavar os pés dele, de não dar um beijo no seu rosto, de não enxugar com uma toalha, sabe, de não preparar o bem. E ela ficou esperando o momento para que ela fizesse o que Simão deveria fazer. Sabe, percebe, olha que interessante. Primeira coisa que nós vemos é que aquela mulher, ela fez algo que nós precisamos de fazer a cada culto e a cada célula, de ser extravagante, apaixonado, intenso. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 12:11. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com um coração cheio de fervor. Amém? Em outras versões, no cuidado, no zelo, não seja devagar, mas seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Não seja devagar, preguiçosos na obra de Deus. Como assim? As pessoas, elas estão diante de Deus. O Senhor está aqui. Se fosse presidente da República não, mas fosse alguém muito importante, não é? Muito importante. Como que você o trataria se chegasse na sua casa? Agora, Jesus estava ali. Ou seja, Jesus está aqui no nosso culto. E como que nós temos servido ao Senhor diante da presença dEle que está aqui? O Criador de todas as coisas está no nosso meio. Será que nós ficamos assentados, apenas olhando para o tempo? Não é a maneira apropriada de receber o Senhor, não é verdade? Não é a maneira apropriada, na hora do louvor, ficarmos olhando para o tempo. Não é a maneira apropriada nós ficarmos distraídos ou mexendo no celular, enquanto o Senhor da glória está presente no nosso meio. Quem faz isso está fazendo como Simão, tratando o Deus de uma maneira irreverente, como uma maneira qualquer, tratando o Senhor com desonra, desonrando a presença dEle. Mas nós devemos ser como aquela mulher, fervoroso de espírito, intenso, expressivo, levantar nossas mãos sem que peça,
Não precisa de pedir, sabe, levantar nossas mãos, ajoelhar, se for necessário. Eu lembro que, muitos anos atrás, no seminário, nós tivemos um seminário da turma especial, e aí tinha um africano chamado Steve. Não sei se poucos conheceram ele. E ele era muito intenso, muito intenso. Nós do louvor, ele tinha um hábito lá dos africanos, sabe o que ele fazia? Ele pegava a cadeira e levantava ela e adorava a cadeira levantada. Depois, quando ele faleceu, fizeram um culto fúnebre e toda a igreja, cada um levantou uma cadeira, né, em memória a ele. O que essa mulher fez, diz a palavra, que em todo o mundo será lembrado o que ela fez, em memória dela. E até hoje, 2000 anos depois, nós estamos falando da atitude que ela teve. Tão poderosa que o Senhor Jesus disse, todo mundo vão falar o que essa mulher fez. Quantos querem ter os feitos lembrados por todo mundo? Quantos querem ter feitos, obras, que quando passar 20, 30, 40 anos, as pessoas vão lembrar das suas obras? Que as pessoas vão olhar para você e vão falar, o Ademar foi muito intenso, eu lembro dele. Eu aprendi a ser assim com ele. O Odaí era muito intenso, muito fervoroso, eu aprendi a ser assim. E as pessoas vão dar testemunho anos depois, por causa da sua adoração, por causa da sua intensidade. E tanto que todos os discípulos ficaram constrangidos, ficaram pensando assim, passa rápido, acaba logo isso rápido, porque eles se sentiram confrontados, porque eles nunca viram uma adoração tão intensa como a dessa mulher. Quem nós somos quando Jesus está presente na casa? Numa célula, num culto, na oração, no dia a dia, quando 2 ou 3 irmãos se reúnem, nós somos como Simão, que ficamos indiferentes, irreverentes, não somos expressivos, não adoramos ao Senhor com o nosso corpo, com palmas, com levantar as nossas mãos, sabe, ser expressivo, ser espontâneo diante de Deus. Se precisar sair do seu lugar, impor as mãos sobre o outro, sabe, de até deitar no chão. Nós, né, Viviane também lembra, nós lemos que no louvor, tinha pessoas que iam na frente, deitavam no chão e choravam, e molhavam o chão com as lágrimas. Sei que ninguém pedia. Alguns outros vinham, ajoelhavam aqui na plataforma e ficavam o louvor inteiro recebendo de Jesus. Essas coisas precisam de voltar. Adoração expressiva. Sabe, nós temos muito ainda respeitos humanos, ficamos pensando o que o outro vai pensar de mim. O que a outra pessoa vai pensar se eu vim aqui o apelo? Vai achar que eu estou em pecado. O pastor fez um apelo e aí as pessoas cheias de reservas, com vontade de ir à frente, mas não vai porque fica pensando o que meu irmão vai pensar de mim. Vai achar que eu estou afastado, vai achar que eu estou desviado, vai achar que eu estou frio. Percebe que nós não recebemos de Deus porque nós estamos preocupados com a opinião de terceiros? Mas aquela mulher não. Ela não estava nem um pouco preocupada com que os 12 apóstolos, com que os fariseus que estavam ali, e ela nem foi convidada para o banquete. Ela entrou lá, de repente. Para pensar um pouquinho o quanto que nós estamos presos. Esse terceiro grupo são os religiosos que estavam ali, preocupados com a opinião dos outros. Preocupados com o que as pessoas vão pensar de mim, se eu for expressivo, se eu for intenso, se eu der glória a Deus alto. Eu lembro uma vez que estava pregando em um culto, tinha um irmão, um silêncio, e só ele dava uns glória a Deus, que quando ele dava glória a Deus, alguns irmãos até pulavam da cadeira, né? Até pulavam da cadeira. Eu não estava nem um pouco preocupado com o que as pessoas iam pensar. Nós devemos ter cuidado, porque nós aos poucos vamos nos tornando como os religiosos, mecânicos, automatizados. Eu sempre sento na mesma cadeira, eu sempre faço do mesmo jeito, é sempre as mesmas coisas, mas o Senhor quer ver em nós um coração extravagante, intenso. Ele está procurando verdadeiros adoradores, daqueles que adoram em espírito e em verdade. Quantos são estes?
Então nós temos Simão, nós temos a mulher, nós temos Judas, que entre os apóstolos ele se levantou, ele ficou indignado e diz assim: que desperdício, por que não pegou todo esse dinheiro, todo esse perfume, esse nardo puro, vendeu e deu aos pobres? Pessoas avarentas sempre vão colocar os pobres para uma maneira de justificar a sua avareza, mas eles nunca ajudam ninguém. São assim. Pessoas avarentas sempre falam: ah não, mas tem pessoas que estão passando dificuldade. Tem pessoas, para que esse carro caro, sendo que tem pessoas, você poderia talvez comprar o mais barato e ajudar obras, né? Mas ele não ajuda, mas ele criticam. Tem pessoas que são assim, é o espírito de Judas, ele é avarento. Ele fica incomodado de ver as pessoas abençoando as outras. A honra incomoda o desonroso. Porque é extravagante, não precisa disso tudo. Não precisa disso tudo. É que a mulher estava honrando Jesus. Ele fica incomodado. Para que isso? Aí coloca os pobres, os necessitados, como uma justificativa para ele sair bem. Para disfarçar a avareza dele, ele coloca ajudar os pobres para ele sair como alguém nobre. Na minha causa é nobre, é ajudar as pessoas, mas ele nunca ajudou. É o espírito de avareza e de desonra. Esse é o Judas, que achou que Jesus não valia 300 denários. O dia do trabalhador braçal era 1 denário. É o dia de ajudante, vamos dar um exemplo, um ajudante de pedreiro, trabalho braçal. Hoje é 150, 140, não sei, 130, mas era 1 denário. Aquela mulher, ela quebrou um vaso de alabastro. Alabastro é um tipo de rocha que tinha um nardo puro, que valia 300 dias de trabalho braçal. 300 dias de trabalho ela ofereceu a Jesus ali em um ato. Você tem noção do tamanho que era a honra, a adoração que ela fez. E Judas achou que Jesus não valia isso tudo. Tanto que não achou, que vendeu ele por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Valia, mas muito menos. Muito menos. Esse é o espírito de Judas, que fica incomodado com a adoração do outro. Aí o irmão vem aqui na frente, chora, pula, canta e joelha no chão. Aí o que tem o espírito de Judas pensa: para que isso? Que exagero. É como Mical na janela, né? Vendo Davi dançar e dizendo: olha lá, meu marido, como um vadio qualquer, está dançando. Para que tudo isso? Para que pular diante da presença de Deus? É o mesmo espírito que Mical tinha, Judas tinha. Mas na verdade, percebe? A desonra. Aquele dinheiro incomodou porque ele era ladrão. 300 denários de dinheiro ele tinha, tomava conta da bolsa de Jesus. Ele era o tesoureiro de Jesus. Isso me intriga tanto, porque Jesus é tão gracioso, que ele sabia que Jesus tirava do dinheiro, da bolsa, e mesmo assim ele era o tesoureiro. Porque é gracioso, isso é maravilhoso. Jesus era tão próximo, tão próspero, que mesmo Judas tirando dinheiro, nunca faltou nada no ministério dele. Percebe? Não importava quanto Judas tirava, sempre tinha. Olha que nível de prosperidade. Olha que oportunidade que Jesus deu para ele se arrepender. Olha a longanimidade. Não é verdade, irmãos? Quantos estão comigo? Amém? Então nós vemos todos estes. Nós vemos Simão, nós vemos Maria, nós vemos Judas e nós vemos os religiosos. Todas essas pessoas não reconheceram quem era Jesus. Quem estava ali na casa? Era o Senhor da glória, era o Senhor dos exércitos, é o Senhor Todo-Poderoso, é o mais importante de todos os tempos. E tem quantas pessoas que têm lidado com culto? Quando as pessoas não vêm no culto,
elas desprezam Jesus. Desprezam Jesus. Porque é uma mentalidade dos desigrejados que é Jesus sim e igreja não. Mas como que eu vou amar o cabeça e não vou amar o corpo? Não tem jeito. Não tem como, não é verdade? Então, queridos, quando nós não vamos aonde Jesus está, nós estamos desprezando a sua presença. E aonde Ele está? Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome. Por isso que é grave faltar culto. Tem pessoas que acostumaram tanto que acham que é normal. É grave faltar células. É grave, porque eu tenho a oportunidade de encontrar com o meu Senhor, que tem todo o poder de adorá-lo, de ter comunhão com meus irmãos, que é o corpo de Cristo, e eu não vou. Por que eu não vou? Quais são os motivos? Será que tem algum motivo de não ir? Ah, eu estou doente, mas é aí que eu tenho que ir mesmo para ser curado. Porque os doentes iam até Jesus para ser curados, não é verdade? Não é assim? Ah, eu estou desanimado, eu estou cansado, aí que eu tenho que ir mesmo, porque mesmo quando eu estiver cansado, quando eu for até Ele, eu vou receber descanso, porque Ele diz, vinde a mim os que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Mas Ele quer receber alívio e descanso lá, sem ir a Jesus. Ele não quer ir até Jesus para receber, mas a condição é, venha, venha. Está cansado? Venha e você receberá descanso. Está doente? Venha e você receberá cura. Está desanimado? Venha e você receberá um ânimo novo. Mas temos que ir até o Senhor. E aí em Mateus 26, versículo 8, nós vemos que diz assim, vendo isso, indignaram-se os discípulos. Está vendo? Os discípulos ficaram indignados, não foi só Judas. Porque aquela mulher fez algo extraordinário, foi tão grande que até hoje nós estamos falando. Que até os discípulos ficaram perplexos, mas agradou o coração de Deus. Homens apaixonados não têm receio de escandalizar as pessoas por causa da sua adoração. O importante é agradar o coração do meu Senhor. O importante é que o Senhor está recebendo essa adoração e Ele está se agradando do meu louvor. Meu louvor não é para homens, é uma adoração. Eu não estou aqui para ficar pensando o que as pessoas vão pensar de mim. Na verdade, você não deve ficar preocupado com o irmão que está do seu lado, esquecê-lo por algum momento e adorar completamente a Deus. Tem momento que você vai orar com ele, que você vai profetizar na vida dele. Tem momento que você vai esquecer ele um pouquinho e é só você e o Senhor. Amém? Mas o importante é ser extravagante, ser intenso, ser fervoroso. Em Hebreus 1:7 o Senhor diz que Ele faz os seus anjos ventos, mas os seus ministros labaredas de fogo. Quantos são os ministros do Senhor? Cada crente é um sacerdote, é um ministro. Ele faz de nós labaredas de fogo. Quando as pessoas virem você com fervor, vai despertar fervor nelas. Quando as pessoas verem você intenso, vai despertar intensidade nelas. As pessoas vão ver, eu já passei por isso, teve culto que eu já cheguei e vi, estava desanimado, estava cansado, estava meio assim. Aí eu vi o irmão recebendo, chorando. Falei, olha a presença que está aqui, eu não estou sentindo. O problema é comigo, não é com o culto. Porque olha o meu irmão ali recebendo, olha o outro ali sendo intenso, olha o outro ali recebendo, orando em línguas. Eu estou aqui apático. E aí isso me despertou. Eu fui orar também. E recebi muito de Deus. Porque a intensidade dele despertou também a orar. Quantos querem ser um canal que vai despertar a intensidade nos outros? Quantos querem ser espelhos, bons testemunhos, que vai passar anos e as pessoas vão lembrar. Ele era intenso. Ele era apaixonado. Ele era fervoroso, porque ser fervoroso de espírito não é uma dica, uma opinião, é um mandamento. Sede fervorosos de espírito, é um mandamento, é para nós cumprirmos. Então servir ao Senhor sem fervor, sabe irmãos, não glorifica a Deus, nós estamos descumprindo a palavra. Desobediência também é pecado, sabia disso? É pecado não saber fazer o bem
e não praticar, conhecer a palavra e não praticar. Então os discípulos ficaram indignados. E olha, e disseram: para que esse desperdício? Algumas pessoas vão pensar: para que tudo isso? Para quê? Para glorificar o Senhor. Amém? Quando você passa tempo na presença de Jesus. Quantos querem passar tempo na presença de Jesus? A palavra de Deus disse que nós somos vasos de barro, que temos um testemunho, nós temos um conteúdo, que nós temos o tesouro dentro de nós. Nós somos esses vasos de barro. E a palavra também disse que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Mas para que o perfume seja exalado, manifeste no ambiente, o vaso tem que ser quebrado. E aquela mulher, o que ela fez? Quebrou o vaso para que o cheiro daquele unguento, daquele nardo, enchesse a casa. Quebrar o vaso fala de romper o ego. A nossa alma tem que ser quebrada. Tem pessoas que são duras de coração. Elas não se quebrantam. Elas não deixam que esse bom perfume seja exalado, porque não tem uma vida de oração como deveria. Ela não tem prazer de passar tempo na presença de Jesus. Aquela mulher estava na presença de Jesus. Nós estamos com o Senhor, a nossa face, a nossa vida, nosso testemunho é diferente. Há um brilho em nós. Há uma forma de pensar diferente, há atitudes diferentes. Quando nós valorizamos a presença, nós investimos tempo, gastamos o nosso tempo diante da adoração, em louvor. Louvor não é só para o culto ou para a célula, é uma vida de louvor, é uma vida de adoração. É acordar pela manhã adorando e louvando ao Senhor. É ir trabalhar de carro ou de ônibus ou de moto, adorando ao Senhor. Nas horas vagas, no intervalo, adore ao Senhor. Está difícil, louve ao Senhor. Vai dormir, em todo o tempo nós devemos adorá-lo. Quando você faz isso, você está quebrando-se a sua alma, o seu vaso, você mesmo, para que Jesus seja manifesto na sua vida. Para que as pessoas sintam um cheiro de Jesus em você. O perfume não é nosso, o bom perfume é dele. Amém? Quando somos cheios do Espírito, transmitimos o bom perfume de Cristo. Mas quando andamos na carne, liberamos cheiro de carne, que atrai predadores, que o diabo que está ao nosso derredor fica procurando. Já viu que é assim, urubus são atraídos? Leões são atraídos com cheiro de carne. Pessoas carnais, que não oram, não buscam, não leem, não vivem uma vida de testemunho, elas atraem pessoas carnais. Elas atraem demônios. Porque a nossa carne é comida para demônios. É o pó da terra, é comida para demônios. Mas quando nós adoramos a Deus, o bom perfume de Cristo é liberado. E as pessoas vão querer conhecer esse Jesus que nós conhecemos. Amém? Elas vão querer ter esse Deus que nós temos. Elas vão querer frequentar a igreja que você frequenta por causa do seu testemunho, por causa da sua vida de adoração. Quantos querem se quebrantar diante de Deus? Mas o que é o ego? O ego é o respeito dos humanos. O que a pessoa vai pensar de mim? Eu todo chique desse jeito, com salto alto, vou pular, vou descer do salto, vou adorar o Senhor. Está pensando, o que as pessoas vão pensar? Preservar demais. Querem se preservar da opinião de terceiros. Fico o tempo todo se preservando. Há um ditado muito poderoso: para os amigos não precisa se justificar, para os inimigos não adianta se justificar. Mas para quem é amigo não precisa, ele te conhece. Para quem é inimigo não adianta, é perca de tempo.
Houve uma outra mulher também que passou tempo com Jesus, outra Maria. Outra Maria estava na casa de Lázaro, uma célula. Marta estava ali, adorando ao Senhor, mas na mente dela, com seus trabalhos, com seus afazeres, fazendo um bolo, fazendo um suco, fazendo um lanche para Jesus. E ela viu Maria estando lá aos pés do Senhor. E ela disse: Mestre, não te incomodas de Maria estar aqui e não me ajudar? E o Senhor disse: Marta, Marta, você está atarefada demais com muitas coisas. Pouca coisa importa. Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Qual que é a melhor parte? A que Maria escolheu. De estar aos pés de Jesus, adorando, o recebendo. Quantos querem passar tempo com Jesus? Olha que Salmos 84 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes e eu os teus altares, Senhor. Olha, diz, dos altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, ao qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Felizes são estes. Olha o tanto que o salmista estava ali expressando a gratidão, a alegria de estar onde? Na presença de Deus. De estar lá, na presença. O quanto que ele estava se sentindo privilegiado de estar nos átrios do Senhor. Quantos têm o mesmo privilégio de estar aqui, mas não podem falar como o salmista falou. Eles não podem dizer esses salmos aqui, não é uma verdade para eles. Se eles declararem isso aqui, não é uma adoração em espírito e em verdade. Precisa de orar para que seja. Mas aqueles que não perdem nenhum culto, aqueles que não perdem nenhuma célula, aqueles que não perdem nenhuma experiência, nenhuma oportunidade da presença, esses podem falar isso. Esses podem declarar: os pardais encontrou casa, andorinha, ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, a tua presença. E aqueles que colocam as forças no Senhor, aqueles que descansam no Senhor. Olha, a minha alma suspira e desfalece pelos atos, meu coração, minha carne exulta pelo Deus vivo. Porque mesmo no vale árido, Ele faz do vale umas bênçãos, um manancial de bênçãos, e cobre com a primeira chuva. Olha que poderoso. Quando que se torna o deserto, o vale em um manancial? Quando ele tem prazer na presença. Quando ele tem prazer na presença, o vale passa a ser um manancial e vem chuva em abundância. Quantos têm prazer de estar na presença de Deus? Quando eu falo presença, é a presença manifesta. A presença manifesta. É a glória que você pode sentir, perceber. Ele está em nós, mas muitos não sentem nada. Não vivem nada, não creem, nem creem que Deus está nele. Age como se não estivesse. Precisamos de estar na presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Quantos creem nisso? Amém? Olha o que ele disse: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000 em outros lugares. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O que ele está dizendo aqui? As pessoas ricas naquele tempo faziam grandes festas luxuosas, com músicas, com bebida, com banquete, com comida, algo extraordinário que muitos queriam estar ali. Mas era um lugar de perversidade, era um lugar de adoração a ídolos. Ele fala: eu prefiro estar na porta, é nos atos, nem é tanto no Santo dos Santos, não, no lugar sagrado, não. Se eu estiver nos atos, um dia nos atos, na porta, nem que eu coloque a cadeira ali fora,
na porta, um dia, vale mais do que 1000 nesses lugares. O que adianta ir para Dubai e ficar em um hotel de 40 mil reais o final de semana e ter comida à vontade, mas nunca experimentou a presença de Deus? Não adianta, não vale nada. Os lugares mais luxuosos da terra, mas não viver na presença do Senhor. Ele diz assim: e permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém, queridos? Quantos são estes que amam a presença do Senhor? Amém? Vamos avançar em nome de Jesus. Segundo, quando investimos nossos bens na obra do Senhor. Quantos querem investir os seus bens aqui na obra de Deus? Fala amém em nome de Jesus. Porque aquele dinheiro, 300 denários, não é um salário de um mês. Seria hoje 1.400 alguma coisa, não é? Acho que é isso mesmo. 1.412. Multiplica por 12 isso. É o valor que ela ofertou ao Senhor naquele dia. Mais do que dinheiro, ela estava juntando isso para no dia do casamento ela derramar para o noivo dela. No momento íntimo ali na sua cama, derramava para o noivo. Ela entendeu que Jesus é o noivo. Ela entendeu, Ele é o noivo. Eu vou derramar a minha vida, vou entregar o meu futuro, até mesmo meu futuro casamento, que eu estou guardando para o dia que acontecer. Ela colocou a sua vida sentimental diante do Senhor. A oferta aqui era do futuro, a oferta aqui era de um futuro casamento, a oferta também era um valor considerável. Eram 12 salários mínimos. 300 dias trabalhados. Você vai tirar sábado, domingo e feriado, a pessoa trabalha hoje 300 dias aproximadamente. E ela derramou um salário inteiro de um ano. Na presença de Deus. Porque ela entendeu que quando o Senhor está presente, eu vou entregar tudo o que eu tenho a Ele. A minha vida. Não estou falando só de dinheiro. Dinheiro é um dos menores. Seu tempo é uma oferta. Quanto tempo você tem entregado ao Senhor? Seu coração, a sua mão de obra é uma oferta. Tem pessoas que se entregam com zelo para vir no prédio, para trabalhar, para fazer, para poder limpar. Ele está entregando o seu tempo, não é verdade? Está entregando a sua vida. Mas pessoas que amam ao Senhor são generosas. Pessoas que entendem que Ele é o meu Senhor, elas são dizimistas, elas entregam a oferta ao Senhor, porque ela entende que os meus bens pertencem a Ele. Adoração também é com os nossos bens, com aquilo que nós temos. Se eu tenho um carro, eu vou usar o meu carro para dar carona para os irmãos. Aqueles que moram mais longe, eu vou levá-lo em casa. Percebe? Se eu tenho uma casa, eu vou abrir a minha casa para receber uma célula. Amém? É servir o Senhor com os bens que o Senhor tem nos dado. Quantos querem servir o Senhor com os bens? Amém? Glória a Deus. Então, queridos, seja intenso diante do Senhor. Seja fervoroso diante de Deus. Terceira coisa que nós vemos, quando aquilo que nós fazemos tem valor eterno. O que essa mulher fez tem valor eterno. Sempre vão lembrar dos seus feitos. Porque está registrado, a palavra de Deus é eterna. Amém? Nunca tem fim. Se está na palavra, os feitos delas foi eterno. Quando você entende, quando você faz aquilo que é eterno, você é extravagante. Porque suas prioridades, os seus valores são diferentes. Você está servindo nas células, servindo nos cultos, pregando o evangelho, falando de Jesus para as pessoas, curando os enfermos, expulsando os demônios. Vai chegar um tempo que, quando você falecer, você partir daqui para melhor, né? O crente parte para melhor.
As obras naturais ficarão aqui, mas as espirituais vão te acompanhar. As espirituais vão acompanhar você. Certa vez, um senhorzinho, trabalhava transportando pessoas de uma margem do rio para o outro. E aí, olha que interessante, para nós finalizarmos com esse testemunho. Um homem muito rico, inteligente, foi atravessar com esse senhor. E ele perguntou a este senhor: você conhece outra cidade a não ser esta? Cidadezinha pequena, pacata. E o senhorzinho disse: não conheço nenhuma outra cidade não, sempre morei aqui. E continuou um homem: eu já viajei muito, conheço de vários países. O senhor perdeu boa parte da sua vida não saindo dessa cidade. Ele perguntou de novo. Ele falou: o senhor já estudou algumas outras línguas, já leu alguns livros, já procurou outras coisas? Não, eu não tenho estudo, eu não formei, eu só sei ler e escrever basicamente. Aquele homem rico falou: você perdeu boa parte da sua vida. Você está perdendo a sua vida. E aquele senhorzinho, então, na canoa, percebeu que foi ficando agitado, foi ficando muito agitado, o rio, a canoa balangando. Ele virou para o homem rico e disse: você sabe nadar? Ele falou: não. Ele falou: então você perdeu toda a sua vida. Porque não adianta. Assim também somos nós. No dia que a morte chegar, no dia que nós não tivermos mais oportunidades, o que nós fizemos? Não vai ter valido de nada. Mas se você fizer algo que é eterno, você nunca perde a sua vida. Na visão daquele homem, ele estava perdendo, como a Bíblia diz: aquele que perder a sua vida, vai encontrar. Mas aquele que encontrar a vida, vai perder aqui. Eu já perdi a minha vida naturalmente, para servir ao Senhor. Mas eu sei que eu estou encontrando na eternidade, no milênio, eu vou receber uma grande recompensa. Espero receber. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Porque não há desperdício quando você jejua por vidas. Não há desperdício quando você ora intensamente. Não há desperdício quando você abre a sua casa para uma célula. Não há desperdício quando você dá carona para os irmãos do seu carro. Não há desperdício quando você oferta os seus bens para a obra de Deus. Quando você compra algo para a igreja. Quando você abençoa a obra do Senhor. Não há desperdício quando você tira 10% e é um dizimista, ofertante. Presta bem atenção. Você está acumulando tesouro no céu, onde ladrões não podem roubar, ferrugem não destrói, traças não corrói. Quantos querem juntar tesouros lá? Seja extravagante. Vamos orar em nome de Jesus.